Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante. Galerinha, vou passar uma explicação da atividade dessa semana, tá? Essa atividade ela vai servir tanto para essa semana quanto para a semana que vem. Que é o quê? Nós vamos calcular a taxa metabólica basal. Nós temos duas fórmulas para calcular a taxa metabólica basal. Mas, primeiramente, o que é a taxa metabólica basal? Taxa metabólica basal é a quantidade de caloria que a gente precisa para manter as nossas funções vitais ativas. Por exemplo, respirar, o funcionamento dos órgãos, as trocas energéticas, as trocas gasosas. Então, o quanto a quantidade calórica eu preciso para me manter vivo. E aí, para a gente calcular isso, nós temos duas fórmulas. A primeira, a fórmula de Harris-Benedict, que ela é muito mais antiga, ela é de 1919, e nós temos a taxa metabólica basal. É assim mesmo, gente, ela não tem um nome específico, nenhum criador. E aí, o que vocês vão fazer? Aqui eu tenho a explicaçãozinha. A fórmula de Harris-Benedict, ela tem uma para homens e outra para mulheres. A dos homens é 66 mais 13,8 vezes peso em quilos mais 5 vezes a altura em centímetros. Então, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Vocês vão colocar como 170 centímetros. Menos 6,8 vezes a idade. Daí, eu coloquei um exemplo. Por exemplo, um homem de 70 quilos, 1,70 m e 30 anos. O cálculo vai ficar assim, ó, 66 mais 13,8 vezes 70, 966, mais 5 vezes 170, dá 850, menos 6,8 vezes 30, menos 204. Ele precisa, para manter as funções vitais dele, de 1.678 calorias por dia. Já para mulheres, a fórmula é assim: TMB igual 655 mais 9,6 vezes peso em quilos, mais 1,8 vezes altura em centímetros e menos 4,7 vezes idade em anos. Então, aqui no caso, eu utilizei uma mulher de 58 quilos, 1,65 m e 30 anos. A fórmula fica assim: 655 mais 9,6 vezes 58 mais 1,8 vezes 165 menos 4,7 vezes 30. Então, a fórmula, o cálculo vai ficar 655 mais 556,8 mais 297 menos 141, igual 1.367,8 calorias por dia. Essa é o primeiro cálculo, tá, gente? Essa é a primeira atividade. Vocês vão pegar, por exemplo, as meninas vão fazer a taxa metabólica de Harris-Benedict para mulheres e os meninos irão pegar a taxa metabólica de Harris-Benedict para os homens, né? Travada aqui, tá, gente? Depois que vocês fazerem isso, nós vamos calcular a taxa metabólica de Harris-Benedict pelo fator de atividade física. Então, por exemplo, vocês vão pegar a quantidade que deu anteriormente. Então, por exemplo, ali, ó, 1.678, que é a taxa do homem, mais 60 vezes, aqui eu coloquei o exemplo, que ele praticasse boxe durante 60 minutos. Então, na atividade, vocês vão calcular sempre por 60 minutos, tá? Para ficar mais fácil de vocês realizarem os cálculos. Então, ele gasta em 1 minuto 11 calorias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1.668 mais 60 vezes 11 calorias por minuto. Por que eu calculo por 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, vai ficar 1.678 mais 660 igual 2.398 calorias dia. Ah, professor, mas eu não sei, eu não tenho como calcular. Aqui embaixo, vou lá embaixo, aqui, ó, o professor colocou uma tabela com vários tipos de gasto calórico. Balé, basquete, beijando, caminhada, caminhando rápido, deitado. Então, por exemplo, na hora que vocês forem fazer a atividade do cálculo
por atividade física do Harris Bennett, utilizem uma dessas atividades. Só que tomem cuidado por quê? Por exemplo, dançando rápido, 605 calorias por hora. O que acontece? Lá, vocês vão multiplicar 60 vezes, por exemplo, no boxe, 11 calorias minuto. Nesse caso aqui, não precisa calcular por 60. Só coloca a taxa metabólica, 1.678 mais 605 calorias. Então, o que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui a calculadora para ficar mais fácil. Então, por exemplo, né? Deixa eu só mudar minha calculadora aqui. 1.678 calorias mais 605 dançando rápido. Então, durante um dia, eu preciso de 2.283 calorias. Caso vocês peguem uma atividade que esteja já calculada por hora. Caso vocês peguem uma que ainda está por minutos, por exemplo, dança de salão, então vai ficar 3,5 vezes 60 minutos mais 1.678 calorias que eu utilizo num dia. E aí ele vai precisar de 1.888 calorias dia. Então, quando forem fazer a atividade, reparem se é hora ou minuto a atividade que vocês escolheram, ok? Tem várias atividades para vocês fazerem aqui, realizar a atividade 1 e 2. Para a atividade 3, nós vamos se basear aqui, na segunda fórmula utilizada, que é baseado nas idades. Então, por exemplo, aqui nós temos de 18 a 30, de 31 a 60 e acima dos 60 anos. Para homens, quando é de 18 a 30, é 15,3 vezes peso mais 639. Para mulheres, 14,7 vezes o peso mais 496. Se for de 31 a 60 anos, é 11,6 vezes o peso mais 879. E para mulheres, 8,7 vezes o peso mais 829. E se for acima de 60 anos, 13,5 vezes o peso mais 487, 10,5 vezes o peso mais 596. Aqui, pessoal, vocês também vão utilizar vocês como cobaias. Então, por exemplo, aqui está como 18 a 30 anos, mas vocês que têm 15, 16, 17, 18, 19 anos, se enquadram nessa faixa de 18 a 30 anos, ok? Então, por exemplo, aqui o professor pegou homem de 20 anos e 80 quilos. Onde que se encontra a 20 anos? Aqui na primeira faixa. Então, como é que vai ficar a fórmula? 15,3 vezes 80 mais 679. Então, ele precisa, para sobreviver, de 1.903 calorias dia. Para mulheres, aqui eu coloquei, né, já que as fórmulas são diferentes, 45 anos e 75 quilos. Então, eu vou achar aqui a faixa dos 45 anos. Então, vai ficar 8,7 vezes 75 mais 829, que vai dar um total de 1.481,5 calorias dia. Isso é a terceira atividade. Nós vamos agora para a quarta atividade, que é o quê? Você lembra que na de Harris Bennett nós pegamos uma atividade, calculamos a taxa metabólica pela atividade? Aqui nós vamos calcular conforme o nível de atividade. Então, por exemplo, o que é considerado uma atividade leve? Uma atividade leve pode ser considerado deitar, estudar, cozinhar. Uma atividade moderada, limpar a casa, correr, andar de bicicleta. E uma modalidade intensa, por exemplo, boxe, futebol, vôlei, musculação. Então, aqui eu coloquei o exemplo utilizando o homem de 20 anos, então que tem o gasto calórico de 1.903 calorias dia, e ele corre de 2 a 3 vezes por semana. Só que não é aquela corrida extenuante, é uma corrida moderada. Então, eu vou encontrar
em qual faixa ele se encontra. Então, por exemplo, moderada é 1,78. E eu vou multiplicar o 1903 por 1,78. E aí eu vou ter a quantidade de caloria diária que ele precisa, que é de 3.387,84. Então, quando vocês forem fazer, vamos utilizar, por exemplo, aquela tabela lá de baixo. Eu quero colocar dormindo. Então, dormindo é uma atividade leve. Então, vocês vão calcular aqui, né? 1.903 vezes 1,55. Eu quero colocar caminhando. Também é uma atividade leve. Então, vocês sempre vão achar a faixa aonde se encontra aquela atividade. Ok? Não se esqueçam, pessoal. Essas 4 contas vão ser utilizadas como base para a aula da semana que vem. Então, vocês vão pegar e me entregar. E na aula da semana que vem, vão utilizar esses mesmos resultados para calcular as próximas contas, que é referente ao quê? Ao gasto, ao consumo de macronutrientes. Então, quanto que eu preciso consumir de carboidrato, quanto que eu preciso consumir de proteína, de lipídios, ok? Pessoal, qualquer dúvida, mandem pelo WhatsApp, o professor vai atender sempre no horário de aula, então das 8 até as 5h15, ou por e-mail, tá bom? Se cuidem, pessoal. O professor está com saudade de vocês, espero vê-los em breve, tá bom? Abraços, tchau, tchau.